Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de iniciar com a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 6. Que é o momento quando Isaías vê o Senhor no templo. Então no versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Profeta Isaías relatando. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Quando nós nos reunimos e cantamos Santo, 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 Santo é o Senhor, nós estamos fazendo aquilo que lá no céu já existe para o Senhor. E assim a glória do Senhor vai enchendo toda a terra. Continuando, verso 4: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías se encheu de temor, porque ele era homem, sujeito às mesmas tentações que nós, um pecador, vivia com um povo que pecava, e ele reconhece o seu pecado e que ele estava na presença de Deus. Muitos perdem para o pecado, não querendo, por causa do pecado, se achegar a Deus. Mesmo que tenhamos pecado, nós jamais devemos nos afastar de Deus. O nosso posicionamento tem que ser de renunciar o pecado. E para isso nós precisamos de forças em Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos falar como Isaías falou: ai de mim, porque sou um homem pecador. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Aleluia, irmãos. É isso que Deus faz quando a gente chega na presença dele. O mais vil pecador, quando se achega diante de Deus com coração contrito, o Senhor o perdoa. Onde há arrependimento, há pecado. E nós não podemos nos enganar. O pecado sempre vai bater a nossa porta, sempre vai correr atrás de nós. E algumas vezes a gente vai cair no pecado. E nós precisamos nos levantar em fé. E eu creio que quando nós chegamos a um nível de santidade, esse pecado que vai sempre, como o apóstolo Paulo diz,
para a gente se livrar daquele pecado que fica se emaranhando nas nossas pernas, para nos fazer tropeçar, para nos fazer cair. Quanto mais de Deus nós temos, quanto mais santidade nós buscamos, mais nós vencemos esse pecado. Até chega um ponto em que o pecado é algo muito difícil de acontecer na nossa vida, mas ainda assim, seja por um pensamento, seja por uma palavra mal falada, nós corremos esse risco. Nunca seremos como o Senhor nesta terra, nesta carne aqui, na qual nós habitamos. Nós habitamos no nosso corpo falho, mas sempre nós teremos o Senhor, que enviará os seus anjos para tocar nos nossos lábios, para nos purificar. Amém, queridos? Então, com essa consciência de que Deus é santo e que Ele nos purifica, é que nós nos achegamos à presença do Senhor para o adorar. Te adoramos, Senhor. Recebe neste momento a nossa adoração. Recebe do nosso coração, Senhor, a exaltação ao Teu nome. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta o nosso coração. Que haja arrependimento. Que haja um encontro verdadeiro com o Senhor, Pai. No nome de Jesus. Que o Senhor esteja nos capacitando a viver essa vida de uma maneira que honre e louve o Teu nome. Amém. Nós te adoramos, Senhor. Nessa noite nós nos colocamos em Sua presença como pessoas que adoram a Ti em espírito e em verdade, Senhor. Te amo, Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus Rei maior que o meu. Te amo, Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, 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 ó Deus. Eu te amo, 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 ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é um instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou orar em
Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos com todo o nosso coração, Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos nos jogar em teus braços de amor, Senhor, porque sabemos que lá nós temos tudo que nós precisamos, Senhor. Em tua presença nós temos tudo que nós necessitamos, Senhor. Leva-nos a um lugar onde nós podemos ouvir a tua voz. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, oh, me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
seus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Sim, Senhor, nos leve para esse lugar onde nós podemos ouvir a tua voz e ouvir dizer o que o Senhor pensa ao nosso respeito, Deus. Um lugar onde a voz do mundo não importa, onde a opinião das pessoas não nos importa, mas somente a sua. O lugar onde o Senhor diz que nós somos amados. O lugar onde o Senhor diz que nós somos seus filhos. Um lugar onde nós reconhecemos a voz do nosso pastor, do nosso bom pastor. Nós somos suas ovelhas, Senhor. Nós ansiamos por ti. Tu és o nosso bem mais precioso do que todos, Deus. Se nós temos a ti, nós temos tudo o que nós precisamos para viver, Senhor. Minha alma é como terra seca, é como a corça que anseia por águas, por águas. Jesus, tu és a nossa fonte, fonte de vida que sacia a minha alma, a minha alma. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso. Tu és
declarar isso? Você tem a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso. Tu és o bem mais precioso, bem mais que todos os tesouros que eu possa encontrar. És quem me satisfaz. Tu és o bem mais precioso, bem mais que todos os tesouros que eu possa encontrar. És quem me satisfaz. Tu és o meu prazer. És quem me satisfaz. Minha alma é como terra seca, é como a corça que anseia por águas, por águas. Jesus, tu és a nossa fonte, fonte de vida que sacia a minha alma, a minha alma. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Glórias a ti, Senhor. Glórias ao teu nome. Temos tudo quando temos o Senhor. Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas vêm depois, as outras coisas são secundárias. O Senhor sabe do que nós precisamos. A palavra também, Jesus diz que Ele conhece a nossa vida, que Ele conhece os pássaros, Ele conhece um pardal, que era um dos pássaros mais desvalorizados da época, e que Ele não deixava nenhum deles sem o alimento, Ele não deixava nenhum deles padecer. Mas a gente tem que saber que quando nós temos a Deus, nós temos tudo. Ele é a base. Isso significa que nenhuma outra coisa que tivermos, pode ser riquezas, poderes, se Deus não for o primeiro lugar, é como um castelo de areia. Na primeira tempestade que vier, se esvai, se esfaça,
e destrói completamente com um sopro. Por isso, Senhor, é o que nós precisamos em primeiro lugar. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém. Pode se assentar, queridos. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Senhor. Se eu tenho a Deus, eu tenho tudo. Mas existe uma pergunta feita no mundo, muitas vezes feita lá no nosso coração, às vezes feita lá no nosso íntimo. Às vezes nós não ousamos perguntar, mas às vezes está lá no nosso íntimo. Uma pergunta que é: onde está Deus? Às vezes é pior ainda, quando outras pessoas é que perguntam: onde está o seu Deus? Eu queria trazer essa meditação hoje para nós, baseado em Isaías 57:15. O mesmo Isaías que nós lemos no início, que viu o Senhor. Ele diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Abençoa a tua palavra nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes diante de dificuldades da vida, e quem não enfrenta, né? Medos, ansiedades, problemas financeiros, problemas relacionais, problemas de saúde, injustiças, barreiras na nossa vida que nos impedem de ir à frente, de avançar, nos impedem de conquistar, situações extremas, e às vezes parece que Deus não está lá, naquele lugarzinho que a gente se acostumou. Porque muitas vezes nos acostumamos com um Deus, queridos, que é assim: eu aqui e Deus no lugar dele. Então eu acesso esse Deus quando eu preciso de alguma coisa. Então eu tenho esse Deus como um amuleto. Eu tenho esse Deus como os pagãos que nós lemos lá no Velho Testamento tinham. É uma guerra de deuses, onde eu faço o meu dever e Deus faz o dele. E não é disso que se trata o Evangelho. Trata-se de um relacionamento de pai e de filhos. Filhos que temos acesso ao Pai a todo instante. Podemos falar com o Pai, podemos nos achegar a Ele. E esse se achegar a Ele nos traz a presença, e é a presença de Deus que vai nos fortalecer nesse momento de dificuldade, nesse momento de dor. Somente a presença. Esse versículo que nós lemos, Isaías 57:15, eu gostaria de separá-lo em duas partes.
para a gente ler com bastante calma, ler as vírgulas, entender o significado, o sentido, o que o Senhor quer dizer para nós. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, queridos, que habita a eternidade. Você sabia que a eternidade é uma dimensão? Nós estamos aqui vivendo uma dimensão onde nós somos limitados pelo tempo, pelo chamado Cronos. Então nós temos aqui um tempo de vida, onde nascemos, vivemos e morremos, e assim tem sido de geração em geração. Mas existe uma dimensão, que é a dimensão espiritual, que não está presa ao Cronos. E aqui diz que o Senhor habita a eternidade, Ele é a completude da eternidade, dessa outra dimensão. Não existe eternidade sem Deus. Continuando, o qual tem o nome de santo. Por isso que nós constantemente batemos nessa tecla de buscarmos a santidade, de nos achegarmos a Deus em santidade, porque somos falhos, mas o Senhor nos aceita quando nós chegamos diante dEle, para sermos perdoados, sermos habilitados, por causa da santidade. A palavra diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a santidade é algo que nós temos que nos preocupar. A nossa situação diante de Deus é algo que precisamos nos preocupar. Não podemos pensar apenas: estou salvo, então agora fui justificado. Quando nós somos salvos, quando nós falamos: Senhor, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, nós somos então justificados. Isso significa que Deus nos justifica por meio de Jesus, ou seja, nos torna justos. Mas a própria Bíblia diz que não há justo, não existe justo. Nós, por nós mesmos, jamais seríamos justos. Por isso que nós precisamos ser justificados. É o primeiro passo. Todos aqueles que têm Jesus, que entregam sua vida ao Senhor, são então justificados. E aí vem a regeneração. É o segundo passo. A gente começa a andar com Deus. Vamos caminhando, vamos aprendendo da palavra. A igreja vai nos ajudando. Começamos a andar com os irmãos, uns edificando aos outros, sendo edificados na palavra, adquirindo fé, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos, mais fé vai tendo no nosso coração. Quanto mais nós lemos, mais nós vamos adquirindo fé, porque o Senhor se manifesta na nossa vida pela palavra. Então isso se chama regeneração. O velho homem vai ficando para trás e agora as coisas são novas. E quando nós somos regenerados, nós então vamos sofrendo uma transformação, onde aquela vida do passado, aquelas coisas que a gente fazia, já não tem significado para a gente. Aquele pecado que a gente gostava tanto e às vezes nem sabia que é pecado, porque cresceu fora da igreja e não sabíamos. Aquilo já não toma mais o nosso coração, porque fomos então regenerados, justificados. É o Senhor quem nos justifica. Regenerados é uma ação do Espírito Santo em nós. Quanto mais nós nos abrimos para o Espírito Santo, mais nós vamos sendo então transformados. Esse é o processo de regeneração. Depois disso, queridos, vem o processo de santificação. E é aqui que nós nos detemos. A santificação é quando eu ainda dentro desta carne, dentro deste ser que é um pecador, mas com o Espírito Santo lá dentro, eu começo a buscar a Deus. Eu não me contento apenas em ter a salvação e agora
tenho a salvação pela justificação, fui regenerado, então aquelas coisas, aqueles pecados já não não me arrastam mais. Eu estou agora firmado em Deus, mas eu não me contento só com isso. Ir para o céu. Tem muitos, queridos, presta atenção aqui, por favor. Tem muitos, o cafezinho chega depois. Tem muitos que se contentam aí e param aí. Eu vou para o céu e está tudo bem. Mas nós temos uma preocupação a mais. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Que é a busca da santificação. Eu preciso me preocupar, Senhor, me purifica os meus pensamentos, porque eu não ando mais naquele pecado que me arrastava, que daria mau testemunho hoje na igreja, mas a minha mente ainda passa coisas que não deveria. O meu corpo se entrega a práticas que não deveria. A minha boca fala palavras que não deveria. Então não é nada muito alarmante, não é nada gravíssimo, mas falta a purificação. E o que traz essa purificação, queridos, é a santificação. A santificação da nossa alma, porque a nossa alma, ela está ali, no comando. E quando a nossa alma é purificada, é porque o Espírito que habita em nós tem sido adequadamente alimentado com as coisas de Deus. Então a minha mente vai sendo purificada. Então quando eu vejo alguma coisa com um duplo sentido, por exemplo, aquilo não me afeta mais. Eu penso no sentido bom das coisas. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é amável, essas coisas agora é que fazem parte do meu coração. E esse é um processo que requer de mim uma busca, joelho no chão, um clamor a Deus, para que Ele me revista com a santidade, para que Ele me toque com a santidade. É algo que precisamos querer, é algo que precisamos correr atrás. Um quarto passo seria quando já estivermos no céu, que é a glorificação, recebemos corpos glorificados. Continuando ainda o versículo, para finalizar: habito no alto e santo lugar, o trono de Deus. Quando Isaías teve a visão, o rei Uzias havia morrido, foi um ano de grandes dificuldades, e o profeta diz que viu a Deus em seu trono, e a palavra declara que ele do seu alto trono, ele reina, ele do seu trono de glória, ele reina, todas as coisas estão sobre o seu poder e sobre o seu domínio. Todas as coisas, nada passa desapercebido a Deus. Mas aqui nós precisamos parar um pouquinho, porque muitos acham que por todas as coisas estarem sobre o domínio e sobre o poder de Deus, tudo que acontece, inclusive na nossa vida, é porque Deus quis, inclusive a morte. Morreu, mas foi porque Deus quis. Queridos, tem coisa que é um pouco complicado para a nossa mente de formiguinha.
É claro, Deus pode evitar a morte, mas a palavra também diz que muitos antecipam a sua morte, que muitos, por viver numa vida dissoluta, sem Deus, fazendo tudo que dá na cabeça, vivendo arriscadamente, abreviam o seu tempo na terra. E aí eu pergunto, é vontade de Deus? Não é vontade de Deus. Deus, quando quer, Ele recolhe os seus. Estava meditando hoje numa palavra que diz, onde que era? O Senhor mesmo dizendo que Ele recolhe os justos para evitar que sofram. Às vezes Ele olha para uma pessoa e fala, eu quero para mim, e Ele recolhe. Enoque, a palavra diz que andou com Deus, e Deus o tomou para si. Ele não experimentou morte. Elias também foi para junto de Deus, mas todos os outros homens, talvez Moisés também, não sabemos exatamente, mas fora esses três, todos experimentam a morte. E alguns, eu tenho certeza, Deus fala, esse é meu, esse eu quero já. Às vezes é jovem, não sabemos, mas a questão é que precisamos viver sabendo que todas as coisas estão sobre o domínio e poder de Deus, mas isso não tira de nós a nossa responsabilidade. A responsabilidade humana continua ainda valendo. O que nós fazemos, nós temos o livre arbítrio. E quando falamos que temos o livre arbítrio, existem outros grupos de irmãos que não creem que existe o livre arbítrio. Então eles vão dizer que se nós temos o livre arbítrio, então Deus não é todo poderoso, que Deus não tem todo o domínio, mas eu creio que Deus tem tanto domínio que Ele fala, olha, dentro dessa limitação, dessa porção da sua vida, eu vou te deixar responsável. Assim como Ele colocou Adão e Eva no paraíso, falou, vocês vão cuidar disso daqui, você vai cuidar dessa terra, você vai cuidar desse jardim, e não cuidaram bem, né? Porque a serpente se infiltrou e fez o que fez. Então, da mesma forma, nós temos a responsabilidade. Deus é soberano e ao mesmo tempo que Ele é soberano, Ele não deixa de ser soberano por Ele falar, você tem responsabilidade sobre a sua vida, sobre seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre as suas decisões. Ele nos dá isso. Isso é parte dele, mas também é parte nossa. E de lá, do seu trono, Ele julga todas as coisas. Ele vê tudo o que acontece. Nada foge aos olhos de Deus. Ele julga tudo. Às vezes as coisas não são da forma como nós esperamos, porque a nossa mente é muito distante da mente de Deus. Nossa mente humana. Ele está no trono e Ele declara, o céu é o meu trono. Então quando nós dizemos que o Senhor está no seu trono, significa que Ele reina sobre tudo, que Ele vê tudo. Jesus também disse isso. Jesus disse assim, olha, não jure pela sua vida, não jure pelos céus, não jure por coisa alguma, porque nos céus está o trono de Deus. Então Jesus declara que o Senhor está lá, e o próprio Jesus se assentou à direita de Deus. Ele ressuscitou e foi assentado à direita de Deus, conforme diz o livro de Hebreus. E Ele mesmo prometeu que ao vencedor, aquele que vencer, eu darei
a se assentar do meu lado, lá em Apocalipse 3:21. Interessante que no 3:20 ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com você. Eu acredito que esse versículo está falando de santidade, porque ele está falando para crente, ele está escrevendo para uma igreja, uma das 7 igrejas do Apocalipse, e ele está falando: deixa eu entrar no seu coração, eu preciso de mais do seu coração, eu preciso habitar aí dentro. E aí ele diz que esses estariam com ele no trono dele. Então, mesmo diante dessa dificuldade que todos nós temos, a gente precisa reconhecer o poder de Deus sobre tudo que acontece. Amém, queridos? Perceba a responsabilidade humana, responsabilidade minha, mas também poder de Deus. Quando eu percebo o que é minha responsabilidade e eu confio em Deus e no poder de Deus, Ele vem e Ele age sobre a minha vida. Muitas vezes não estamos muito bem, por saúde, por questões emocionais, por questões psicológicas. Todo mundo tem um dia que não está muito bem, né? E aí às vezes que a gente fala: hoje não vou no culto, porque não estou bem. Não faça isso. Muitas vezes eu não estou bem, e aí eu falo: oba, hoje tem culto, é dia de melhorar. E quando nós adoramos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor vem, e assim como as águas que cantamos aqui, né? Ele é a fonte das águas que vêm e renovam e transformam a nossa vida. Então isso tem que estar bem claro para nós. O Senhor julga a tudo do seu trono, Ele vê tudo, nada passa desapercebido. Então essa é a primeira parte do versículo. A segunda parte do versículo: mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Queridos, Deus, onde está Deus? Onde Deus habita? No trono, nos céus. Só lá? Não. Habita também no coração daquele que está abatido no seu espírito, quebrantado, contrito. Por isso, quando nós nos achegamos a Deus, nós precisamos nos achegar com um espírito humilde, sabendo que nós precisamos dele para tudo, reconhecendo Ele como o grande Senhor da nossa vida, porque a própria palavra diz que Ele procura esses com o espírito quebrantado, para sarar e curar suas feridas. É assim que nós temos que chegar. E a gente tem feridas. Às vezes a gente não para muito para pensar. A gente não para muito para pensar na nossa vida, porque tem coisa que a gente for pensar, a gente cai, é derrubado, fica abatido. Mas o Senhor fala que nós precisamos chegar diante dele assim, colocar aquilo que incomoda o nosso coração, porque aí Ele vem e traz a cura, e Ele quer curar. Ele não quer apenas colocar um band-aidzinho ali, Ele quer curar a ferida. E a ferida, meu irmão, a ferida, ela, às vezes ela é profunda, e a gente esconde a ferida, mas Ele precisa chegar lá. E quem já teve uma ferida exposta, bem dolorida, sabe que às vezes é preciso lavar, é preciso desinfeccionar. Para tratar a ferida dói, não é fácil tratar a ferida, e Ele quer tratar a ferida.
tem feridas que a gente esconde ela bem escondidinha, e ela fica lá quietinha. Mas existe um momento em que a gente vai bater de novo naquela ferida. É igual quando a gente é criança e ralou o joelho, fez a casquinha, mas aí a criança vai brincar de novo e cai e machuca onde? Justamente onde estava a casquinha. E onde estava a casquinha sai, abre e fica mais dolorido ainda, não é? Nós temos um inimigo que é perito em fazer isso. E tem gente que tem essa ferida do joelho que nunca foi sarada. Por quê? Porque quando acha que sarou, de novo rala o joelho. E nós temos um inimigo que é craque em fazer isso, em fazer a gente cair e ralar o joelho, sempre aquele lugarzinho. Por isso o Senhor não nos quer com feridas escondidas. Ele quer que a gente conte tudo para Ele. Por que temos que contar? Ele já não sabe tudo? Sabe, mas se Ele faz assim e nos cura completamente como um passe de mágica, nós não vamos nem ter ciência do que Ele nos curou, e nós não vamos também conhecer o processo para que a gente leve cura a outras pessoas, porque se nós somos o corpo de Cristo, no corpo de Cristo está as mãos de Cristo para levar cura para as pessoas, e a cura é levada não apenas orando, impondo as mãos, ungindo com óleo, mas conversando, falando, aconselhando, levando cura de Deus para as pessoas. É assim que o Senhor nos consola, que o Senhor ouve o nosso coração, é assim que Ele restaura a nossa vida, é assim que Ele dá a nós um novo coração. Mas é quando nós reconhecemos o Rei está no trono, mas Ele também quer habitar lá dentro de nós. Nós cantamos aqui alguma coisa como Ele que nos satisfaz, era alguma coisa assim, né? É Ele que me preenche, Ele que me satisfaz. É verdade, é isso mesmo, tem que ser, Deus tem que nos satisfazer. Mas tem um segredo que todo adorador precisa aprender. Eu, quando falo adorador, não estou falando de músico, tá? Porque adorador tem que ser todos nós, mesmo que não tenha música tocando. Adorador é uma vida de adoração a Deus. E o segredo é que o Senhor também tem prazer na nossa vida. O Senhor tem prazer na nossa vida. O Senhor tinha prazer na vida de Jó. O Senhor olhou e falou: olha, aquele lá me serve. E aí, o que Ele tem visto? O Senhor tem tido prazer na sua vida? Ele quer ter prazer. E o prazer dele é quando Ele reina no nosso coração. Quando Ele reina, quando Ele sabe que Ele é o primeiro lugar. As pessoas às vezes não precisam nem saber, mas vão saber, não tem jeito de esconder. Mas Deus sabe quando Ele é o primeiro lugar na nossa vida. Então Ele quer reinar no nosso coração. Então o Senhor reina no seu trono nos altos céus, como nós lemos Isaías 57:15, e também no coração do contrito. Então, onde o Senhor habita, Ele habita nos céus e no nosso coração. O trono do Senhor precisa estar no nosso coração. Amém, queridos? É assim, nós temos a presença dEle em nós. Servimos a um Deus onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, sabe tudo, está em todos os lugares, porque é uma dimensão
uma dimensão separada em que o Senhor habita, e Ele pode todas as coisas. Ainda que a gente tenha injustiça neste mundo, o Senhor vê tudo, e no tempo certo, ainda que pareça que esteja demorando com a nossa causa, Ele está tratando do nosso coração, Ele está tratando de alguma coisa, porque o Senhor não perde nada. Como assim não perde nada? Romanos 8: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você ama a Deus? Então fica tranquilo, o Senhor não perde nada. Todas as coisas vão contribuir, mas é daqueles que amam a Deus e daqueles que andam segundo o seu propósito. É o que diz o versículo. Então, na hora certa, o Senhor irá, com o seu grande poder, executar a sua justiça nessa terra, em nossa causa. Nós só podemos confiar e esperar que vai acontecer, com o coração quebrantado, com o coração piedoso, com o coração que se humilha na presença de Deus, com o coração misericordioso. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente vê certas situações de pessoas, às vezes irmãos, às vezes pessoas que não têm a Deus, que estão vivendo absurdamente suas loucuras da vida, e o nosso pensamento cristão, entre aspas, quando vem uma catástrofe, recebeu o que procurou, recebeu o que merecia. Porque no mundo é assim que nós aprendemos, mas para Deus não é assim, meus irmãos. Temos que ter misericórdia, temos que olhar para as pessoas e vê-las como Deus vê-las, orar por elas, esperar que o Senhor faça uma obra na vida delas. Isso é um olhar misericordioso. Ainda não é passar a mão no erro, no pecado, concordar com coisas erradas, mas saber que ali é uma pessoa por quem Cristo morreu. Saber que ali é uma pessoa por quem o Senhor olha, porque a palavra diz que Ele amou o mundo, então Ele olha para aquela pessoa com amor, querendo o bem dela, querendo salvar não só ela, mas toda uma geração, porque gerações inteiras têm sido amaldiçoadas por causa de um pai que não conhece a Deus, os filhos, o pai e a mãe nem vivem juntos, e aí aquela bagunça que vai tendo na família e disfunção, e aí só vemos destruição nessa família. Mas não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer que haja misericórdia, que haja oração, que haja ali uma integridade daquela família, dos filhos. É isso que o Senhor espera de nós, como cristãos. O lugar preferido do Senhor é o seu coração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. E eu quero perguntar se o Senhor tem tido acesso ao seu coração.
Nós cantamos: me leva onde eu possa ouvir a tua voz. E esse lugar onde nós podemos ouvir a voz de Deus é na presença do trono de Deus. Na presença do trono do Senhor. E para adentrarmos nesse trono, é preciso que nós estejamos em santidade, queiramos a santidade do Senhor na nossa vida. Pai, nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Clamamos por santidade na nossa vida. Clamamos por mais presença do Senhor. Clamamos para que possamos entrar naquele lugar, naquela dimensão onde possamos ouvir a tua voz, Senhor. Estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, recebendo do Senhor, Pai, o alimento fresco, recebendo do Senhor as águas que curam, as águas que saram nossas emoções, nossos conflitos internos, Senhor. Que o Senhor esteja gerando fé no nosso coração para as batalhas da vida, Senhor. Tendo nós a certeza de onde o Senhor está, de onde o Senhor quer estar todos os instantes, Senhor. Quebranta o nosso coração, afasta de nós todo o orgulho, Senhor, toda a soberba. Queremos estar humildes na tua presença, sabendo que não merecemos nada, mas todas as coisas vêm do Senhor, Pai. Nós te louvamos, nos ajuda a viver vidas íntegras, vidas que sejam frutíferas para o Senhor, para o seu reino, Senhor, edificantes para a honra e glória do teu nome, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, que a tua bênção esteja sobre este lugar, sobre esta igreja, sobre os irmãos, Pai, no nome de Jesus. Que a tua bênção seja com todos, no nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, uma noite abençoada para você. Temos um cafezinho na saída. Deus abençoe.